Oi, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. Agradecer à FEMURD, né, pela disponibilização do espaço, do local, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre esse processo, né, que foi o PAC. Foi interessante, né, parabenizar também a organização do evento por trazer a Caixa, né, no momento anterior, falar sobre a lei de licitações, porque todas essas temáticas elas estão, né, correlacionadas, vinculadas. Então, fazer esse diálogo com as prefeituras, com a Caixa, falar sobre esse processo é bastante interessante e importante. Bem, como o palestrante que estava falando sobre as licitações indicou, né, a Secretaria de Planejamento ela tem esse papel também de buscar investimentos para o município. Então, nós, enquanto Secretaria de Estado, né, do Planejamento, atuamos nesse sentido. Uma das fontes de financiamento que nos buscamos ir atrás foi o PAC, né? E não só para o Estado, né? A gente entende que a participação dos municípios, o auxílio aos municípios, esse diálogo do Estado com os municípios é importante para a gente fazer cada vez mais projetos, estudos que possam trazer investimento para o Estado do Rio Grande do Norte. Então, a Secretaria de Planejamento ela está atuando nesse sentido de elaborar projetos, submeter projetos, estudos para trazer esses investimentos e também monitorando esses processos, né? Desde a fase de elaboração do estudo do projeto, de contratualização junto à Caixa, de execução da obra. Então, é nesse sentido que a gente vai falar um pouco aqui do PAC e de como a gente está atuando, né? E podemos ajudar os municípios nesse sentido. Bem, inicialmente, né, para contextualizar, o PAC é um programa, né, de aceleração do crescimento instituído novamente pelo governo federal em 2023 através do decreto 11.632 e ele vem com o objetivo de ampliar os investimentos no país. A gente sabe a dificuldade do setor público em conseguir ter despesas, né, relacionadas ao investimento. Então ele vem nesse sentido de buscar atrair cada vez mais investimentos, né? O novo escopo do PAC, ele traz esse estímulo ao investimento privado, né? As parcerias público-privadas é uma modalidade de licitação que está sendo muito bem aproveitada e estimulada pelo governo federal nesse novo programa. Então, a gente tem uma expansão qualificada da infraestrutura cada vez maior, né? Promovendo desenvolvimento inclusivo, social e a nível regional, né? A gente, mais à frente, vai mostrar o mapa, a gente vai perceber como os equipamentos e as obras do PAC elas estão bem espalhadas no Rio Grande do Norte. Também temos a ampliação, né, como objetivo de serviços públicos de qualidade, cada vez mais fortalecendo estruturas, equipamentos capazes de ofertar esse serviço para a população e fomentar a geração de emprego e renda, né? A gente entende que quando uma obra, né, inicia, ela já começa a trazer benefícios à sociedade. Desde a construção, ela vai movimentar a economia local, os recursos. Então, não é só quando o equipamento está pronto. Desde o início do equipamento, da execução do equipamento, a gente consegue ter essa dimensão de movimentação econômica do local. A segurança jurídica, né, o PAC ele vem sendo uma transferência obrigatória desde a lei de 2007. Então, é um processo que facilita, né, a tramitação dos processos, a contratualização junto à Caixa. Tem um decreto específico para tratar dos termos de compromisso que são formalizados junto à Caixa. Então, é uma forma de cada vez mais a gente estar tendo uma segurança jurídica e eficiência nos processos para conseguir fazer esses projetos andarem mais rapidamente, né? Então, os benefícios do programa, né? A gente tem essa segurança de recursos, uma vez que o recurso ele é assegurado do PAC, ele é dito como prioridade pelo governo federal, então a gente tem essa segurança. Distribuição regional do equipamento, quando o governo federal ele olha para o território a partir de uma visão transversal, ele consegue fazer uma distribuição de acordo com as vulnerabilidades sociais de cada local. Então, isso fortalece o diálogo interfederativo, né, com os estados, os municípios, e a gente vê também as vantagens nessas pactuações, né? E o Mara está aqui presente, a gente sabe que quando um projeto do PAC é sempre mais fácil a gente conseguir que ele ocorra com mais facilidade, porque temos dispensa, por exemplo, do CALC,
Então, são várias facilidades que o programa traz para a gente conseguir efetuar essas obras mais rapidamente e trazer mais benefícios para a população. Então, entrando já especificamente nos projetos, né, que foram viabilizados, estão sendo viabilizados através do PAC. Nesse novo escopo do programa, a gente tem esses 9 eixos de investimentos. Esses 9 eixos de investimentos contemplam obras do governo federal, do governo estadual e dos municípios. Então, por exemplo, a inovação da indústria e da defesa, a gente tem um investimento maciço do governo federal nessa área. A exemplo, educação, a gente tem as creches, que é diretamente com os municípios. Transporte e eficiência, temos as rodovias, que estão, né, sob responsabilidade do Estado. Então, a gente vê que esses eixos contemplam diversas ações e iniciativas de todos os entes do país. E já entrando mais especificamente dos programas, né, dos projetos que estamos acompanhando na Secretaria de Planejamento, o novo PAC ele veio com essa iniciativa de retomar as obras paralisadas e foco nos projetos estruturantes em primeiro momento. Em agosto de 2023 foi anunciado que para o Brasil inteiro seriam 1,7 trilhão em obras e serviços, e para o Rio Grande do Norte ele foi contemplado com 45 bilhões. Né? Então, foram diversos projetos, né? Como a retomada da obra de creches, de escolas, de unidades de saúde. E a gente vai trazer aqui, mais especificamente, as obras que o governo do estado ele está acompanhando, né, e que ele indicou como prioritária diante do seu porte, né, da sua estrutura, e ser um projeto estruturante. No eixo Água para Todos, a gente vê que a barragem de Oticica, né, foi uma retomada das obras, está em andamento, são 770 milhões que estão sendo investidos para essa obra, e a previsão de conclusão é em 2025. A transposição do Rio Francisco, o ramal do Apodi, que é um sonho para a região, né? Que tem essa deficiência e, através da transposição, vai levar água para a população, né? Dignidade para a população local. E quase, né, 2 bilhões de reais estão sendo investidos, com previsão de conclusão para 2026. A adutora do Agreste Potiguar, né? A construção do projeto para conseguir abarcar essa outra região do estado do Rio Grande do Norte, que está sendo feito o projeto básico e a previsão é a conclusão neste ano. E a adutora do Seriodó, que já está em obras, né, são 294 milhões de reais, com previsão para 2025. Na área dos transportes, nós temos, na principal obra que foi anunciada, que está em fase de projetos, é a duplicação da BR-304. Né? O PAC já previu recursos já assegurados para execução, para a contratação dos projetos. Né? Então, os projetos executivos já estão sendo elaborados e tem previsão para serem finalizados em 2026. Mas o projeto ele vai de toda a extensão. Né? Então, as obras vão ocorrer, como no próximo slide vai mostrar, segregadamente. Então, cada etapa vai ser feita, né, em períodos diferentes, mas que o objetivo é completar todo o percurso. Né? Inicialmente vai ser um eixo, um trecho saindo de Mossoró em direção a Natal, e o segundo trecho é de Natal em direção a Mossoró. Então a obra está vindo com essa perspectiva de ser feita em 2 direções para conseguir abarcar esses 2 eixos. E um processo que a gente está acompanhando bem é a modernização dos trens da região metropolitana de Natal. Flávia está aqui presente, a gente está tendo esse diálogo forte com os municípios da região metropolitana, de a gente conseguir consolidar esse estudo de qual a melhor forma, qual a melhor modalidade para melhorar, né, a mobilidade urbana na região metropolitana de Natal. É um desafio muito grande, então esse ano a gente já consegue que esse estudo fique pronto e conseguimos apontar os melhores caminhos para o sistema de transporte na região metropolitana. Outro projeto da área de mobilidade e transportes que também está sendo analisado é o estudo de viabilidade do Porto Indústria Verde. Ele já está sendo elaborado em conjunto com o BNDES e o PAC já previu recursos para esses estudos serem complementados.
Então, em 2024, a gente vai conseguir, né, a consolidação desses estudos para ter uma execução da obra mais eficiente. E na inclusão digital e conectividade temos a Infovia, né? Esse projeto é desde 2017. A governadora Fátima Bezerra conseguiu finalizar a primeira fase, né? Recentemente foi inaugurado junto com o Ministério aqui no governo do estado. Um projeto é composto por 3 fases. Então, até 2026 a gente vai conseguir que as 3 fases do projeto sejam implementadas, né, com base nesse valor que foi disponibilizado pelo Ministério. Na área da saúde, temos a construção do Hospital Metropolitano. É um grande projeto, né, que vai desafogar bastante o sistema de saúde público. A gente sabe da grande demanda que se tem, né, no Hospital de Traumas de Natal. Então, esse equipamento vai ser fundamental para conseguir, né, dar mais eficiência, eficácia, qualidade no serviço prestado para a população, né, com dignidade, com respeito. Então, é um projeto que está previsto no PAC, o projeto executivo já está elaborado e estamos em, né, discussão, tratativas com a Caixa, com o Ministério, para a gente fazer já a contratualização e assinatura do termo de compromisso para posteriormente iniciar a obra. Mas a conclusão está prevista para 2026. Bom, nesse novo PAC a gente tem esses 2 momentos, né? Foi esse inicial dos projetos prioritários, né, estruturantes e as retomadas de obras, e tivemos o novo PAC Seleções, que foram editais que foram lançados, né, visando a ampliação do diálogo interfederativo com os municípios, com os estados. E os projetos, né, os editais, eles indicavam que esses equipamentos, que essas intervenções teriam que ser destinadas para as áreas de maior vulnerabilidade social. Então, foi um mês de submissão de projetos em que os editais foram abertos em 5 eixos, né? Água para todos, cidades sustentáveis e resilientes, saúde, educação e infraestrutura social. Então, a CEPLAN, né, juntamente com os órgãos do Estado, em diálogo com as prefeituras, submeteu 66 projetos do governo do Estado, mas as prefeituras também submeteram diversos projetos. E a gente teve já os resultados em março de 2024 da área da saúde, da educação e da infraestrutura social. E tivemos o resultado. Em todo o Brasil foram mais de 6 mil projetos aprovados, aproximadamente 3 mil no Nordeste e 222 no estado do Rio Grande do Norte. Isso contando de propostas dos municípios e também do estado. Então a gente vê, né, em números que o estado do Rio Grande do Norte foi o segundo do Nordeste que mais aprovou propostas. Então isso demonstra, né, a qualidade dos projetos que foram elaborados pelas prefeituras, pelo governo do estado, e conseguiu esse número expressivo, né? Em relação ao eixo de infraestrutura social, foi o estado que mais aprovou propostas no Nordeste. Então a gente vê também, mais uma vez, a gente se destacando em nível do Nordeste. Diante, né, dessa grande demanda de projetos aprovados, agora a gente vai buscar, né, implementá-los. Diante disso, a CEPLAN, o Consórcio Nordeste também, instituíram grupos de trabalho para acompanhar e monitorar essa execução dos projetos. Então, os municípios que quiserem entrar em contato com a CEPLAN e assim também estender o contato ao Consórcio Nordeste, a gente está fazendo esse diálogo e cada vez mais tentar fortalecer essas parcerias, esses vínculos do Estado com os municípios e o consórcio. Bem, trazendo exemplificações, né, dos projetos que foram aprovados, temos a maternidade em Natal, a policlínica também em Natal, Céu da Cultura, foram 5 projetos aprovados, Natal, Macaíba, Ceará-Mirim, Mossoró, Currais Novos. Então, a gente vê a distribuição desses equipamentos no território e espaços esportivos, né? Espaços esportivos, as prefeituras puderam submeter, então tiveram diversas propostas que foram aprovadas no PAC Seleções. Então, nessa imagem a gente consegue ver a distribuição dos equipamentos no território. A gente percebe que foi uma grande distribuição, não teve uma concentração, né? Então, foi uma preocupação do governo federal
em ter que esses equipamentos chegassem nas áreas de maior vulnerabilidade social. E, em linhas gerais, né, temos um total de 774 milhões em investimento na área de saúde, educação e infraestrutura social. Aqui a gente tem a divisão por regiões, né? A gente percebe que cada região destaca-se uma área diferente, sendo saúde ou educação ou social. Então, vemos que os critérios de avaliação para a seleção e indicação dos locais que eram previstos foram de acordo com cada região do estado. E recentemente, né, a verdade ontem, tivemos mais uma boa notícia, né, que foi o resultado do Água para Todos e o Cidades Sustentáveis, onde o estado foi contemplado mais uma vez. O estado que eu digo, estados e municípios, né? Foi contemplado com 7 projetos, 5 de regularização fundiária. O único do estado é Mossoró, então Natal, Macaíba, Ceará-Mirim e Açu foram contemplados com essas propostas. E Periferia Viva, né, de um projeto de urbanização integrada, foram 2. Um em Felipe Camarão, aqui em Natal, e um na comunidade de Jacó, que é da Prefeitura de Natal também. Então a gente vê que, somado aos 45 bilhões que foram dos projetos estruturantes, temos mais 843 milhões de reais de projetos aprovados no PAC Seleções. Bom, então, de acordo com toda essa conjuntura, né, que a gente está vendo de reformulação das políticas, de reestruturação, a Secretaria de Planejamento do Estado ela também foi reformulada já para conseguir abarcar essas demandas, né, se tornando cada vez mais uma secretaria voltada para o planejamento, para a gestão estratégica e suporte desses projetos e conseguir também atrair mais investimentos para o Estado. Então, dito isto, a gente está trazendo aqui diversas iniciativas que a Secretaria está planejando, quer dizer, ia executando já, a exemplo do Observatório de Indicadores. O Observatório de Indicadores é um núcleo do Estado que busca cada vez mais qualificar a informação para conseguirmos também justificar nossos projetos, nossas licitações, como o palestrante falou, da importância de ter uma boa justificativa. Então, o Observatório de Indicadores está cada vez mais produzindo dados, informações e estudos que possam subsidiar a atração de investimentos, melhoria de alguns setores através de dados. Dito isto também, a Secretaria está fortalecendo o RN Projetos como um portfólio de projetos para conseguirmos também termos uma carteira e buscar esse investimento para o Estado. Além disso, atuamos na coordenação da rede de parcerias do governo, ou seja, o Estado, junto com os municípios, as prefeituras, a FEMURNE, atuar em conjunto para a gente conseguir cada vez mais trazer transferências para o Estado do Rio Grande do Norte. Então, a nossa mensagem aqui, eu acho que é nesse sentido, de querer cada vez mais fortalecer os laços, os vínculos com os municípios, com a FEMURNE e a Secretaria de Planejamento, porque o nosso objetivo é um só, né? É trazer melhoria dos serviços, é prestar serviço de qualidade para a população e trazer cada vez mais investimento para a população do Rio Grande do Norte. É isso, obrigado. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Ficar em pé, que eu não gosto de falar sentado. Estão me escutando bem? Perfeito. Bom, palestra brilhante aqui do meu camarada, né, João Vitor. Acho que é importante a gente frisar também que toda essa perspectiva do novo PAC, né, dessa perspectiva de projetos e investimentos históricos para o Rio Grande do Norte, né, tudo isso também vem numa perspectiva de participação popular e social, né? A minha fala aqui hoje, nessa perspectiva, é falar um pouco da 6ª Conferência Nacional, a 7ª Conferência Estadual das Cidades, que é um marco legal, um marco histórico, iniciado lá no primeiro mandato do presidente Lula em 2003, né, a partir de uma demanda do Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de 2001. Né. A gente está no nosso 6º ano, né, nossa 6ª conferência, na 6ª realização a nível nacional, depois de uma interrupção de mais de 7 anos. A gente teve um hiato aí foi convocado na época da presidenta Dilma, só que o governo em seguida, que sucedeu do Michel Temer, cancelou a realização da 6ª conferência e que já havia existido uma perspectiva de realização pelos municípios e estados na época, e isso causou uma desorganização.
a Conferência das Cidades, né, que a gente acaba tanto falando, direito à cidade, hoje está muito em voga essa perspectiva, né? Eu tenho meu direito à cidade, eu preciso discutir agora a acessibilidade urbana, preciso discutir a questão do acesso ao saneamento, resíduos sólidos, e agora nessa novidade também que é trazida a partir do novo mandato do presidente Lula, são as mudanças climáticas. A Conferência das Cidades que a gente está realizando, o Ministério das Cidades está realizando e está com essa perspectiva de realização em todos os municípios do país, que é um desafio. Porque esse ano é um ano eleitoral, é um ano de final de gestão de boa parte dos prefeitos, né, dos mandatos. Pelo menos vai ter uma renovação de 40% a 50%, né, dos mandatos. Tem muitos prefeitos que não vão conseguir mais se reeleger. Então é um desafio realizar uma conferência no final de gestão. Porque, querendo ou não, é fazer um planejamento, é fazer uma perspectiva de participação e democratização da cidade com encerramento de uma gestão e próximo a um pleito eleitoral que a gente está está se aproximando agora a partir do dia 16 de agosto de 2024. Então, a conferência, né, essa perspectiva da nossa 7ª conferência estadual, 6ª conferência nacional, ela une toda a perspectiva do objetivo do desenvolvimento sustentável, justiça social e desenvolvimento sustentável a partir do meio ambiente. Então, nesse sentido, eu vou tocar música. E nesse sentido, a gente tem um novo desafio. Qual é? A gente instituiu a comissão organizadora da 7ª conferência numa perspectiva que inclua 6 eixos e 6 segmentos. A partir disso, né, que a gente possa incluir os municípios, eles têm esse compromisso para poder instituir suas conferências municipais, uma comissão organizadora que tenha sociedade civil, movimentos populares de moradia, então aí o MLB, o MLMP, né, o movimento da população em situação de rua, setor empresarial, então nessa perspectiva a FEComércio, CDL, a Fierne. Tá dando para escutar? É bom que a gente vai escutando, né? Tá bem alto, né? Dá para escutar? Pronto. A CDL, retomando. Setor empresarial, movimentos populares, organizações da sociedade civil, setor público, né? Prefeituras, né? Agentes, servidores municipais. E também academia no sentido geral. Então, estudantes, universitários também podem estar participando dessa elaboração e participação da mobilização. Não existe muito mistério para realizar uma conferência, gente. Então, os gestores do município, as pessoas da sociedade civil que queiram cobrar também os seus prefeitos, cobrar também a realização, porque, querendo ou não, é uma etapa que ela tem que acontecer necessariamente no município para poder eleger delegados para a estadual, da estadual eleger para a nacional. E esse caminho é importante porque na Conferência das Cidades é que a gente debate o PAC. Na 5ª Conferência Nacional foi quando aprovou a organização e institucionalização do PAC. Quem não lembra, naquela época, o PAC ele era uma iniciativa do 2º mandato do presidente Lula de maneira muito autônoma. Então, tanto é que quando iniciou o mandato da presidenta Dilma, ela institucionalizou porque foi uma deliberação da 5ª Conferência das Cidades. Então, o desafio que a gente tem, a importância da conferência, porque muitas vezes as pessoas não entendem, é que a participação popular e social ela é uma perspectiva necessária para os mandatos. Porque como é que a gente tem hoje, né, muitas vezes o gestor que está na ponta, na burocracia dos gabinetes, sempre questiona assim, depois que sai entra numa bolha da administração pública. Então você acaba entrando muito na lógica de eu escuto muito minha equipe e a equipe não fala mal. A equipe está sempre certa, o prefeito está sempre certo, a prefeita está sempre certa, o governador e a governadora estão sempre certos. Mas muitas vezes a desaprovação, o índice de aprovação, desaprovação, vai mostrando também a necessidade da escuta da população. Porque se você faz um investimento em política pública sem escutar a população, acontece muitas vezes esses equívocos que a gente vê na ponta, né, de investimento em obras, que muitas vezes a gente vê aí a quantidade de obras paradas, né, João? Que o novo PAC está ajudando agora a retomar, que muitas vezes eram obras que ou não estavam no interesse da administração ou também não era interesse da população. Então, a 6ª Conferência Nacional ela traz uma retomada, principalmente o que a gente está vendo agora, de maneira prática, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Qual foi o erro, né? Tudo bem, as mudanças climáticas aconteceram, grande chuva, fortes chuvas, mas quais foram os equívocos tomados pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e das prefeituras também de não se preparar na perspectiva de... É a mesma coisa aqui em Natal. A gente sabe, todo ano é a mesma situação. A gente sabe que a época que chove, as pessoas perdem suas casas,
as pessoas, né, existe deslizamento. A última vez que aconteceu uma forte chuva que destruiu realmente o bairro de Mãe Luísa, em 2014. Pessoas perderam casas, perderam sonhos, perderam vidas, querendo ou não. E a gente sempre entra na mesma discussão de que, mas Natal é assim, porque não é feito esse debate, porque etc e tal. E há vários anos a gente vem nessa perspectiva. Será que é falta somente também da população cobrar? Com certeza não. Então, as gestões municipais é importante nesse processo, e aí também a gente conclama os municípios a estarem presentes, independentemente da quantidade de habitantes. A gente acha que problemas das cidades, como resíduos sólidos, saneamento, a mobilidade urbana, né, que aí entra a perspectiva do transporte público, nessa discussão hoje que é tão atual. Tudo isso é problema de cidade grande, cidade que é acima de 20 mil habitantes. Mas nos municípios menores, que é boa parte do Rio Grande do Norte, também tem problemas lá na ponta. São problemas que às vezes não são necessariamente urbanos. A gente fala em cidade, não necessariamente são problemas urbanos. Se a gente for para a região do Sertão do Apodi, por exemplo, tem problemas de cidades com características rurais. Porque lá tem muitas vezes as pessoas moram na zona rural, mas tem a necessidade do saneamento básico, tem a necessidade da reciclagem do lixo. Então a problemática também, o que fazer com o lixo no interior do estado? Né? A Conferência das Cidades ela vai nessa perspectiva de qual a prioridade de investimento do Ministério das Cidades. E o que a gente está tentando viabilizar e lutar agora, com a sexta conferência, é que a gente garanta também que os municípios eles só possam acessar recursos a partir da realização das conferências das cidades. Obrigatoriamente. Então, eu vou acessar o novo PAC. Tem Conselho da Cidade? Existe um investimento mínimo de participação popular? A gente tem que quebrar essa lógica hoje vigente no Brasil, e aí um compromisso do governo do presidente Lula nessa perspectiva, a gente tem que quebrar a lógica de que apenas a política é feita dentro de gabinete, como sempre foi feita. Ela tem que necessariamente estar democratizada. Por isso que o presidente Lula criou uma Secretaria Nacional de Participação Popular. Por isso que foi criado um Sistema Nacional de Participação Social. Todos os ministérios ou órgãos federais têm lá um assessor de participação em cada secretaria nacional, seja ministério, com a perspectiva de ser o chato dentro da administração e forçar realmente essa barra para que as administrações ela tenham uma perspectiva de inclusão, de acessibilidade e que garantam um compromisso constitucional. A gente for ver tanto a perspectiva da Constituição de 88 quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a primeira coisa que está lá, o que for feito de peça orçamentária tem que se escutar a população. Parece toda uma perspectiva muito inovadora, porém não é. Então a gente tem, com a sexta conferência, esse desafio. Inclusive na perspectiva de quais são os recursos que o governo federal, e a gente tem que bater na porta do Ministério das Cidades, do quanto é que vai ser investido também nessa perspectiva das mudanças climáticas. Nosso período de chuva está chegando aqui no Rio Grande do Norte. Então a gente também tem que se preparar. Já aconteceu uma chuva, a gente está com um problema lá na ponte da BR-304. Pode acontecer outra chuva dessa, todos os açudes estão cheios. E o período de chuva nem começou ainda aqui em Natal. Então a gente tem que começar a vislumbrar, e a sexta conferência é para isso. As propostas que vão ser tiradas a nível municipal vão subsidiar a política municipal de desenvolvimento urbano, e a nível estadual elas vão subsidiar pela primeira vez. Foi uma omissão histórica do governo do estado nessa perspectiva de nunca ter debatido desenvolvimento urbano. Então, todo esse debate que a gente tem que fazer, e necessariamente a gente precisa da conferência para isso, vem no desafio de a gente fomenta a discussão, garante os subsídios para a nossa política estadual e o que é que o Rio Grande do Norte vai ter, né? Vamos eleger 33 delegados para nível federal, o que esses 33 delegados entre sociedade civil, poder público, vai estar lá defendendo em Brasília de compromisso para o Rio Grande do Norte e para a região Nordeste também. Quanto de investimento o governo federal do presidente Lula vai estar direcionando nessa perspectiva do desenvolvimento urbano da região Nordeste? Que é diferente quando a gente vê, por exemplo, a situação lá do Sul. A gente está vendo como é completamente diferente. A gente não pode pensar o Brasil, o investimento que é colocado, a gente vê assim, 700 milhões. É muito dinheiro? Para o Rio Grande do Norte mas para o Rio Grande do Sul é pouco. Então, essa perspectiva de que a gente precisa discutir, o espaço para isso, inclusive para fortalecer o governo, o município, é numa conferência. Porque é na conferência que você aumenta o repasse de investimento. É numa conferência que você consegue planejar, não nesse mandato, provavelmente, mas talvez no próximo mandato do presidente, uma perspectiva de maior investimento. Até porque as conferências servem para isso. É para subsidiar o gestor, como o João bem colocou aqui, através do observatório. A conferência ela serve para subsidiar os gestores o que é que a população beneficiária da política quer. Então, para finalizar minha fala,
Eu coloco aqui, a gente vai estar publicando a partir de amanhã o manual de orientação. A gente, para os municípios eles têm até o dia 15 de junho para poder convocar suas respectivas conferências e eles têm até o dia 30 de junho desse ano para realizar suas conferências municipais. A gente, a partir da próxima semana, junto com a FEMURNE, com o Ivani também, e também com a universidade, as duas universidades, tanto o UERN quanto o FRN e a UFESA, nessa perspectiva de chegar junto aos municípios, enquanto governo do Estado. Não faço parte da CEPLAN, mas faço parte do Gabinete Civil da Governadora, mas a gente está junto com a equipe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão nessa perspectiva de estar junto para assessorar e garantir que os municípios realizem suas conferências. É imprescindível que cada município, independente do tamanho dele, aconteça. Não é só Natal, não é só Mossoró, não é só Apodi, é lá em Pau dos Ferros, é lá no Alto Oeste, é no Seridó, é no Sertão Central, é no Mato Grande, que é a região que mais tem necessidade de investimento do poder público, porque é a região mais pobre do Estado, em nível de desenvolvimento humano. Então, a gente precisa que os municípios cheguem junto nessa perspectiva. E é imprescindível através das conferências, porque é com as conferências que a gente consegue garantir o exercício da democracia e o fortalecimento da política pública. Porque os gestores, eles passam, mas as conferências e os subsídios das conferências, eles permanecem. Então, é um ano de retomada, Desde o ano passado, o presidente Lula, só para concluir minha fala, o presidente Lula retomou o Brasil participativo, com planejamento participativo. O governo do Estado, pela primeira vez, teve um PPA participativo, de fato, junto com os movimentos, na perspectiva de construção da sociedade civil, junto com os prefeitos, que estão garantindo agora, que aí já é um anúncio, já estou antecipando aqui uma perspectiva, uma novidade para a gente, que é o orçamento participativo, que a gente, foi um compromisso, inclusive, do nosso PPA, do ano passado, elaborado no ano passado, tiveram mais de 2, 3 mil contribuições e que a gente conseguiu garantir o máximo de efetividade, de percepção e inclusão da demanda da sociedade civil, que a gente foi nos territórios e através do aplicativo, e que o orçamento participativo vai ser exatamente a operacionalização do que está no plano plurianual. O plano plurianual é uma questão muito subjetiva, de várias metas, está lá, você coloca lá a criação de um comitê, a criação de um observatório, a construção de estradas, Todo mundo fala assim, tem que renovar as estradas. Como é que eu faço isso? Tem que estar no PPA. Tanto também, porque o João bem lembrou e o palestrante anterior, a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, ela prevê a obrigatoriedade. O gestor, a partir do próximo ano, se não tiver no plano plurianual, ele não pode executar mais nada. Então vai ser o desafio dos gestores municipais estarem se planejando para conseguir garantir também a execução das suas políticas públicas e dos seus compromissos feitos em campanha. Então é isso, a gente segue à disposição, agradecer a Ricardo Valério pelo momento e a FEMURNE, é isso, obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Só para a gente dar um fechamento, vocês viram duas temáticas muito importantes para os 167 municípios. Quando nós tivemos com o presidente Luciano, onde conseguimos esse espaço para que o governo do Estado pudesse fazer algumas apresentações, vimos que os dois temas mais importantes seriam o PAC, que inicialmente seria o PAC somente da região metropolitana, como se trata de um evento de 167 municípios, vimos que tinha que ser o PAC de uma forma geral. Do mesmo jeito, a brilhante exposição do nosso Vitor fez aqui, o orgulho que dá para todos nós, gente, o Rio Grande do Norte, vai ter 45 bilhões, comparativamente aos outros PACs, que o PAC 2 e o PAC 1, foi uma vitória, um avanço muito grande do Rio Grande do Norte de ter essa expressividade. Do mesmo jeito, foi o PAC Seleções. A nova turma da CEPLAN, que foi formada agora na gestão da nossa secretária Virgínia Ferreira, turma jovem, esse pessoal trabalhou até de madrugada para fazer o PAC Seleções e a gente ter chegado na posição que a gente chegou, de primeiro lugar, de mais projetos aprovados proporcionalmente do PAC Seleções, fruto do trabalho e da competência do pessoal que trabalhou de apresentar projetos com qualidade em curto espaço de tempo. Foi uma vitória realmente que a gente, muito boa da CEPLAN, através da equipe, ao qual o João é um dos coordenadores centrais dessa parte todinha dos projetos. O nosso Thales, que ele diz que não é da CEPLAN, mas é um verdadeiro agregado, a CEPLAN não passa
sem a competência dele. Então ele sempre está conosco lá, do Gabinete Civil, mas já tem uma parceria muito grande com a nossa secretária Virgínia, né? Vai liderar um processo importantíssimo e tem tudo a ver com esse evento aqui do RN Cidades, que envolve 167 municípios do Concidade, evento esse que foi interrompido há mais de 7 anos e que é importantíssimo. Vai ter as 3 fases, vai ter a fase agora, de cada município vai fazer a sua Concidade, depois terá a fase estadual e depois vai os delegados fazer essa defesa a nível de Brasília, pra gente, onde a gente vai ter a Conferência Nacional das Cidades, justamente num momento muito adequado, onde nós estamos vendo a situação que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, né? E justamente é a parte ambiental que é a parte mais importante. Então, aquilo que já era importante ganhou uma importância geométrica agora, com toda essa dificuldade. O Brasil tem mais de 1.167 áreas de risco de acontecer algo semelhante ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, nada mais importante do que a Conferência Nacional que nós vamos ter, as municipais, as estaduais e a nacional, para a gente tentar consertar essa situação. Mas para a gente não se prolongar, porque, inclusive, já está tendo eventos paralelos, né? A gente quer agradecer a FEMURNE, ao presidente Luciano, a Ivani, pelo espaço dado para o governo do Estado, e dizer que temos muito orgulho. Nós trabalhamos na Secretaria de Planejamento desde o início da gestão, em 2019, e sempre eu discutia muito com o nosso companheiro Aldemir. Eu dizia, Aldemir, a preocupação que a Secretaria de Planejamento e Finanças, ela vinha sendo praticamente só finanças. Nós pegamos uma situação de uma herança muito difícil, 4 folhas de pagamento para recuperar, mais de 1,5 bilhão de contas a pagar de gestões anteriores. Então não foi à toa que a Secretaria de Planejamento virou de Finanças, porque não tivemos o menor tempo de planejar, nem tínhamos equipe suficiente. Tiro o chapéu para a nossa secretária Virgínia, que em pouquíssimo tempo, com a competência dela, formou uma equipe jovem, uma equipe participativa, uma turma de luta, briosa, e a Secretaria hoje está com diversos projetos, lançou o Observa, que é importantíssimo para todo e qualquer investidor ter esse Observa à disposição. Então, de forma que é uma alegria muito grande que a gente teve com a nova Secretaria de Planejamento, que agora é Secretaria, de fato, de Planejamento, de Orçamento e de Gestão. Uma boa tarde para todos e muito obrigado.